Fala galera que está fazendo o Enem, tudo bem com vocês? Tá chegando a hora, né? Hora de colocar em prática o que vocês aprenderam durante todo o ano e prestar atenção nas últimas dicas específicas dos professores. Pensando nisso, nós estamos iniciando aqui uma série de videoaulas com dicas rápidas de todas as disciplinas para a prova do Enem. E vamos começar, obviamente, com a disciplina mais importante, português, língua portuguesa, tá? Aqui ao meu lado está a professora Helena, tá? Sistema Ângulo de Ensino, professora de gramática e de redação. Eu sou professor de literatura, entendimento de texto, como vocês sabem. Nós vamos bater um papo aqui sobre a prova de português. Dar umas dicas bem rápidas para a prova de português, tá bom? Vamos lá? Bom, imagina o seguinte, ó, você está fazendo a prova e aí você se depara com essa questão aqui, com esse poema, Antíode. Veja, você lê o poema, você está nervoso, domingo à tarde, calor, você já não dormiu bem, né? Nervosismo da prova. Aí você já começa a não entender pelo título. Aí você lê o poema, poesia é difícil de entender mesmo. E aí você já começa assim, eu não vou perder tempo com isso. Eu tenho 90 questões para fazer, eu tenho uma redação para fazer, eu já não entendi o poema, por que eu vou perder tempo com isso? Vou embora. Calma. Primeiro, eu já falei várias vezes para vocês, eu repito sempre, não entender um poema na primeira leitura é perfeitamente normal. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, o importante é você entender o enunciado da questão. Os enunciados das questões sempre te dão pistas para chegar na resposta. Como que você vai desistir sem nem mesmo ler o enunciado? Dá uma olhadinha no enunciado dessa questão aí. Olha só. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Poesia é recriação, né? É arte. Nesse fragmento de João Cabral, poeta da geração de 45, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Você percebeu que eles não estão pedindo para você entender o poema para responder? Né? Eles estão dando aqui 5 opções, né? O sujeito lírico propõe a recriação poética de uma palavra, um urinol, uma ave, uma máquina, um tecido. Então você só precisa voltar para o texto e observar qual é o objeto que está sendo recriado. Aí você vai ver, por exemplo, que a expressão urinol, uma ave, um tecido, uma máquina, aparece uma única vez no poema. O que está sendo trabalhado do início até o fim é uma palavra, é a palavra flor. Então o que o lírico está propondo é a recriação de uma palavra, a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. A recriação dessa palavra. Viu como é uma questão tranquila, relativamente fácil, e você poderia ter perdido essa questão por nervosismo, por desespero, por abrir mão dela antes mesmo de entender o enunciado. Não estou certo, Helena? Certíssimo. E isso acontece mesmo, né? A pessoa vai no pânico, lê as 3 primeiras palavras, já vai tirando da frente, quer administrar bem o tempo, mas às vezes administrar bem o tempo é respirar, olhar e mergulhar naquilo. Dá a questão uma chance de que ela se revele e que você consiga mais, né? Exatamente. Você trouxe uma questão para a gente também, né? Trouxe uma linda questão, que envolve um tema recorrente no Enem, que é funções da linguagem. O Enem trabalha a questão da gramática privilegiando muito a função e em detrimento de nomes técnicos e termos parabiléticos. O Enem ele quer saber, ele espera que o candidato tenha destreza no uso da linguagem, que saiba modular essa linguagem de acordo com as diferentes situações comunicativas em que ele se insere. E o tópico funções da linguagem aparece em diversas questões, diversas formas. Eu trouxe uma aqui, que traz um texto cujo título já fornece, como você falou, uma pista, e a gente gosta de chamar também de lanternas, né? Às vezes está na floresta, acende uma lanternazinha aí, aquilo ilumina, e fala sobre, vamos pegar no finalzinho para ir mais rápido, mas fala sobre, ele está falando de uma segunda-feira de manhã, vai falando recados chatos, contas para pagar, é como se ele estivesse fotografando o ambiente em que ele vive, e vai falando, estou nervoso, estou zangado. E a gente vai seguindo, então, para o enunciado, que geralmente é generoso. O Enem costuma ser generoso, e quem tiver olhos de ver, que veja, e se aproveite disso, assim, no bom sentido. Nos textos, em geral, é como uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem,
com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. É o predomínio da função da linguagem, que também é um tema interessante. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante, ele não pergunta qual é, exatamente como não perguntou na sua questão, ele já diz qual é, ele diz que é a emotiva ou expressiva, pois, e ele Essa só pede... é a lanterna, né? É a lanterna, está acesa a lanterna, agora vamos utilizá-la em busca da resposta, pois, se é emotiva ou expressiva, ela se centra no eu lírico. Eu tenho aqui que procurar alguma coisa que esteja refletindo o sentimento. Gente, tá dado, né? Isso aqui é uma questão embrulhada para presente. O Enem também faz isso, ele oferece. É para quem souber reconhecer. Se a gente parar para pensar em funções da linguagem, linguagem predominante emotiva ou expressiva, eu só tenho uma alternativa que é a B. Onde eu encontro a atitude do enunciador, aquela atitude de desabafo, aquela atitude de enfado, de deixar transparecer as emoções, como diz no enunciado. Exatamente, se sobrepõe aquilo que está sendo dito. Não interessa se a cadeira está fora do lugar, se estão as contas para pagar. Interessa que eu estou nervoso, eu estou zangada. É uma atitude de impaciência diante das coisas de sempre. E fica aí a nossa dica, né, gente? Nesse momento do esquenta para o Enem. Esperamos que vocês tenham aproveitado e utilizem cada pedacinho como às vezes um enunciado de uma responde a outra. Exatamente. Paciência nessa leitura, né? Principalmente do enunciado, prestar atenção nos detalhes. As pistas estão, as lanternas, como diz a professora Helena, estão ali. Você só precisa encontrá-las para utilizar nessa caminhada aí. E tem um detalhe aqui, gente. Nós temos aqui no nosso canal uma videoaula só sobre as funções da linguagem, um tema muito recorrente mesmo no Enem. Eu vou deixar aqui o link, né, o videozinho, é só clicar nele e você já pode assistir essa videoaula também, certinho? Bom, se você gostou, dá um likezinho aí. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, assim você poderá acompanhar todas as dicas rápidas de todas as disciplinas. A professora Helena ainda vai voltar aqui com uma dica específica de redação. Certinho? Um abraço! Tchau, pessoal!